Caros, eu sugiro que nós comecemos, então. O mediador dessa mesa é o Luiz Henrique Santos. Essa palavra para ele. Pessoal, bom dia a todos. Para mim é uma honra inenarrável poder estar sendo inserido nessa tradição brasileira no estudo do Wittgenstein. Para mim é muito significativo estar aqui, né, com tanta gente boa, falando sobre tanto assunto bom. Eu queria, antes de começar, só fazer uma visão geral do que a gente vai ter hoje, né? Ontem a gente começou as sessões pela tarde. Hoje a gente tem essas duas sessões, matutina e vespertina. Agora a gente vai ter as duas conferências do professor João Kutter e do professor Mauro Engel. O professor João Kutter vai falar sobre a negação do tractatus, e o professor Mauro Engel, como ele acabou de comentar, sobre a negação específica, né? No caso do Malta. Pela tarde a gente começa com a sessão de comunicações, de 1h30 até as 15, até as 15h30. E logo após nós temos a sessão vespertina, né? Também com uma conferência e uma sessão de improviso, né? Nossa jam session. A conferência do professor Paulo Estrela Faria e uma jam session levada adiante, por assim dizer, conduzida pelo professor Edgar Martins. Então, esse é o nosso panorama de hoje. Queria agradecer ao professor João Kutter, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para ele. Eu é que agradeço aos organizadores, ao Anderson, ao Marcos, né, por esse trabalho, a você também, Luiz Henrique Santos, coordenando a sessão, acima de tudo, ao professor Luiz Carlos Pereira, que foi quem deu a ideia inicial do encontro, que seria presencial, e que é muito boa, né? Eu tenho a impressão que essa mesma ideia poderia ser seguida por todos os estudiosos e outros autores. Eu tenho certeza que haveria congressos excelentes a respeito de tudo que você queria saber sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Descartes. Todos esses autores têm pontos cegos, questões difíceis, com as quais todo mundo se debate. E uma ocasião como essa, em que colegas, amigos se reúnem para discutir, é ótima para nós, pelo menos diminuirmos a nossa, enriquecermos a nossa incerteza a respeito dessas questões, né? Eu deixei o texto com você já faz algum tempo, mas eu decidi acrescentar aqui uma introduçãozinha bem rápida. A minha exposição vai ser rápida, porque eu quero privilegiar a discussão, não é? Mas eu achei bom acrescentar uma introdução que projete essa apresentação contra um pano de fundo mais amplo, das minhas preocupações no Tratatus e na filosofia de Wittgenstein de maneira geral. De que maneira esse artigo, enfim, se insere num certo projeto interpretativo e nessa medida, na medida em que se insere nesse projeto interpretativo, ela se justifica de alguma forma. É o ponto de vista a partir do qual eu falo. Tá? Então, eu diria que há dois temas no Tratatus que me interessam de modo especial. Primeiro, o tipo de infinitude que, se não é exigida, está pelo menos autorizada pela economia interna do Tratatus. Ali, toda proposição pode ser obtida no Tratatus por sucessivas aplicações da operação N. Não apenas desse modo, é claro, esse é um modo paradigmático e mais econômico de apresentar a ideia de que toda proposição é uma função de verdade de proposições elementares, né? Mas pode ser obtida por sucessivas aplicações da operação N a totalidades formalmente selecionadas de proposições. E nos casos em que essa seleção não pode ser feita por simples enumeração,
em todos os dois outros casos, né, a operação N se aplica sobre totalidades infinitas de proposições, infinitas, que apesar de estarem essencialmente vinculadas a regras, não pode deixar de estar vinculada a regras, mas, ao mesmo tempo, tem que ser atualmente dadas, e não apenas potencialmente. Então, você tem uma exigência de restrição formal e, ao mesmo tempo, uma exigência de atualidade desse infinito. Porque a operação tem que se aplicar sobre uma totalidade, ela não se aplica sobre a regra. Então, essa totalidade tem que estar dada para que a proposição, para que a operação se aplique. Esse é o primeiro, então, tema, grande tema que me interessa no Tratados. O segundo grande tema que me interessa no Tratados é a exigência de um sujeito metafísico como fecho do edifício lógico do Tratados, associado ao tipo muito particular de solipsismo apresentado ali. Bom, essa exigência lógica de um sujeito metafísico, a meu ver, pode ser encontrada, e aí eu tenho a impressão que eu divirjo de muitas leituras, ela pode ser encontrada em pelo menos 2 pontos na economia interna do livro. Primeiro, ou seja, não há nada explícito no livro a respeito disso, mas a sua economia interna indica que um sujeito transcendental é necessário nessas 2 ocasiões, a partir da minha leitura. Primeiro, a projeção de nomes sobre objetos. E segundo, as próprias operações de verdade efetuadas sobre o sentido proposicional e, em particular, a negação. Isso pode ser generalizado para operações em geral, nem toda operação é uma operação de verdade no Tratados, mas elas sempre, as operações que não são operações de verdade, são necessariamente construídas a partir de operações de verdade. O que faz essas operações resultantes se afastarem das operações de verdade são exatamente os métodos de seleção que podem ser empregados aí no meio. Tá certo? Então, eu tentei mostrar isso em 2 textos. Se for necessário, a gente volta. Bom, por que esses 2 temas me interessam? Né? Por que eles são importantes para mim? Porque me parecem fundamentais. Porque eles me fornecem, a meu ver, o pano de fundo para o desenvolvimento de alguns dos temas centrais da filosofia madura de Wittgenstein. Eu dou aqui 2. Primeiro, a crítica ao infinito atual, que está no cerne da sua filosofia da matemática, uma crítica que é feita assim que ele abandona o Tratados. Ele não tinha abandonado ainda a noção de proposição elementar quando faz uma crítica do infinito atual. Tá certo? Então, é uma crítica que surge de pronto, né, no período intermediário. Em seguida, a desvinculação dos regramentos linguísticos e qualquer base ontológica fixada de uma vez por todas. Em terceiro lugar, a crítica à concepção referencialista do significado, isso vai estar presente nas investigações a partir ali pelo menos do livro marrom. O livro azul já tem isso, a partir do livro marrom com absoluta segurança, né? Então, você tem uma crítica à concepção referencialista do significado que estava no cerne do Tratado e que se baseava, a meu ver, numa operação lógica, numa ação lógica realizada por um sujeito metafísico, por um sujeito extraído do campo das descrições possíveis, certo? Essencialmente extraído desse campo. Bom, e, finalmente, a crítica à noção de uma linguagem logicamente privada, que é solidária dessa noção do Tratado. A linguagem é privada até por W.O., né? Não tem outro sujeito, então, eu sou solipsista, então tem que ser privada mesmo. Mas é privada no sentido mais forte, não é? O sentido que está muito bem expresso na introdução do Luiz Henrique, eu não lembro as palavras, mas o sentido é o seguinte: eu sou senhor das sentenças, eu sou senhor do sentido das sentenças que eu digo e das sentenças que eu ouço. A produção do sentido me tem como eixo. Para mim, isso tem um sentido muito forte no Tratados, na medida em que essa produção de sentido é dada pela vinculação de nomes a objetos nas proposições elementares e pela realização de operações de verdade que nos dão as proposições moleculares. Portanto, a ideia de uma linguagem privada no Tratado está vinculada à própria, na minha leitura, não é, à própria essência
da proposição, da maneira pela qual se forma, da maneira como se forma a proposição. Certo? Bom, aqui, então, esse é o pano de fundo para a apresentação que faço da negação no Tratados como uma ação de constituição atemporal do sentido. Deixa eu, antes de falar isso, o pano, só mais um slide intermediário. Eu estou pondo esses números grandes aí, se alguém tiver alguma dúvida, depois é só falar, olha, volta no slide 3, 2, coisas, então a gente volta. Mas eu vou inserir um slide que não está aí, que seria o 2,5, né? Para dizer o seguinte, então, o grande pano de fundo é dado, quem tiver curiosidade, pelo meu texto Wittgenstein, e eu por outros também, mas nesse principalmente, tenho variações sobre um tema de Janotti, mas é principalmente em Wittgenstein e eu que eu dou o pano de fundo da minha leitura, que é basicamente, que pretende basicamente recuperar uma dimensão mística nas investigações filosóficas, encarar as investigações filosóficas como uma série de exercícios espirituais, cuja finalidade última é humilhar sistematicamente a linguagem nas suas tentativas de construir pontes de pontes para Deus, onde Deus aqui não é simplesmente o nome que se dá à maravilha de estar vivo, aquelas expressões todas, o milagre da vida, todas as expressões que ele usa na Conferência sobre a Ética, podem ser, na minha opinião, permanecem, essas preocupações permanecem, só que elas voltam agora na forma de um exercício espiritual que vai humilhar a linguagem, vai exibir a linguagem como um tipo de jogo, está na mesma categoria do pôquer, né? Que tem como característica essencial a publicidade dos critérios. Todo critério tem que ser público e, portanto, se existe qualquer âmbito, qualquer domínio em que os critérios não possam ser publicizados, esse âmbito, esse domínio está excluído da possibilidade de expressão e as investigações se apresentam, então, como uma série de tentações para o discurso filosófico e humilhação dessas tentações por uma redução ao ridículo, um pouco isso que as investigações fazem, reduzem ao ridículo essas tentativas, exibindo a falta de sentido da própria pergunta. Então, esse é o pano de fundo. É por isso que esse tema da negação me interessa, então. Ele me interessa porque, a meu ver, introduz o sujeito transcendental no Tratados, que está na base da ética do Tratados, ética essa que vai sobreviver, a meu ver, ao Tratados, não só na década de 30, onde está expresso na Conferência sobre a Ética, naquele prefácio não publicado famoso, em outras partes dos manuscritos, mas sobrevive de maneira muito forte, muito viva, a meu ver, na sua principal obra inacabada, embora inacabada, que são as investigações filosóficas. Certo? Então, são os meus pressupostos. Desse ponto de vista que eu falo. Tá? É isso que orienta a minha leitura, digamos assim. Não é propriamente um background, embora ele exista, né? Mas é uma espécie de telos, né? Um certo objetivo. Né? Bom, como uma ação, então, esse é o pano de fundo, que é da negação de tratados, como uma ação de constituição atemporal do sentido. Estabelecida a necessidade de se encarar a negação como uma atividade transcendental, o sujeito metafísico teria uma alocação lógica, e não apenas superveniente na arquitetura do livro. É um eu, que não é o eu psicológico, mas o centro a partir do qual todo sentido se constitui, tanto no nível das proposições elementares, como a nomeação, quanto no nível das demais proposições, com a negação, aí a negação ampliada, que é a negação simultânea. Tá bem? Bom, o pano de fundo, primeiro dou um pano de fundo histórico,
a respeito dos objetos lógicos. Em Frege, o sinal da negação designa um conceito sob o qual caem todos os objetos, com exceção do verdadeiro. Então, não Sócrates, quando não toma Sócrates por argumento, o valor que ele produz é o verdadeiro. Quando ele toma o valor de verdade de Sócrates egípcio, uma proposição falsa, o valor que ele produz é o verdadeiro, e quando toma o valor de verdade de Sócrates grego, o valor que essa função produz é o falso. E o mesmo vale para o condicional, né? Um conceito binário, ou seja, o condicional é uma relação, né? Cujo valor só é o falso caso o primeiro argumento antecedente seja o verdadeiro e o segundo argumento consequente seja qualquer coisa diferente do verdadeiro. Tá certo? Então, trivialmente, Sócrates implica Sócrates, tá certo? Porque você não tem a condição para falsidade, né? Mas se você, uma proposição verdadeira, ela não implica uma proposição falsa ou qualquer outra coisa, tá certo? Ela só implica uma proposição verdadeira. Essa é a ideia do Frege. Bom, existe aí um problema de composicionalidade relacionado, então, a essa doutrina das constantes lógicas, ou seja, da ideia de que constantes lógicas são conceitos. Primeiro, no nível da referência, você tem dois tipos de composicionalidade no Frege. Você tem uma composicionalidade funcional no nível da referência, o que eu vou chamar aqui de composicionalidade estrita, no nível do sentido, mais ou menos uma composicionalidade meriológica, né? Então, você, no nível da referência, função e argumento produzem um valor, mas não são parte desse valor. Certo? Você não vê o argumento no resultado. No caso de um conceito, o valor produzido é um valor de verdade. A negação não é, portanto, parte de um valor de verdade. Tá claro? No nível da referência, você tem essa composicionalidade funcional, onde, no resultado, os ingredientes somem. Essa é a ideia. Você tem composicionalidade na medida em que, se você substituir elementos com a mesma referência, na receita, você vai obter o mesmo resultado no final, no bolo, o mesmo bolo, né? Mas no bolo você não vê, o bolo é uma má metáfora, porque você não vê os elementos ali dentro. É uma composicionalidade, portanto, funcional. Agora, no nível do sentido, você tem composicionalidade estrita. É uma composicionalidade que eu chamo meriológica, porque é quase que uma armação de partes, é um jogo de Lego. Os sentidos parciais devem ser identificáveis no interior do sentido composto. Se substituirmos um sentido parcial por outro, mesmo que a referência se mantenha, o sentido resultante tem que ser outro. Tá claro? Então, você, por assim dizer, tem que enxergar, ou perceber, você vê o composto de sentido como composto por determinadas partes de sentido. Certo? E é nesse composto, inclusive, que essas partes aparecem como partes, né? Então, portanto, o sentido de P deve ser diferente do sentido de não P. Essa é a primeira consequência. Tá certo? Por quê? Porque você teria aqui em não P um elemento que não está presente em P. Você tem um elemento a mais, ou não, né? O sentido de um conectivo deve mudar conforme a definição que dermos dele. Então, você tem aqui, é claro que você pode sair para identificar o sentido por meio de consequências, mas, a meu ver, esse sentido meriológico é constitutivo da noção de sentido de Frege. Ou seja, é necessário, a não ser que nós criamos uma doutrina ad hoc para cuidar dos conectivos lógicos, né? Não P vai ter meriologicamente um sentido diferente de P. Há um elemento de sentido incluído aí, e não, vamos dizer, o sentido do não some, né, do resultado. Tá claro?
ou não é parte desse resultado, no nível do sentido. Né? Então, nos princípios do Russell, você tem, desse ponto de vista, uma perspectiva muito semelhante. É claro? Então, a quantificação irrestrita sobre termos, o que inclui tanto Sócrates quanto proposições, você tem uma quantificação irrestrita sobre termos nos princípios, né? Onde entra tanto Sócrates quanto proposições, e uma única relação lógica primitiva, que é a implicação. Então, por exemplo, proposição é uma noção definida no Russell. A proposição é tudo aquilo que implica a si mesmo. E a negação também é uma noção definida. Né? Eu dou lá no artigo a definição, aqui não me interessa muito, mas o importante é ver que, novamente, eu tenho o não, ele é uma entidade lógica. Tá? E, portanto, não é, ele compõe, né, o sentido de não ter. Claro, ele é parte desse sentido. Por mais que eu tente sair disso por outros caminhos, permanece o fato, né, que em não P eu tenho um ingrediente que em P eu não tenho. Tá claro? Definicionalmente, inclusive, não P daria uma sentença imensa. Se vocês forem abrir aquela definição, ela vira uma definição imensa. Essa sentença vira uma sentença imensa e, portanto, com uma complexidade muito maior do que a complexidade de P. Tá? Bom, na teoria do juízo enquanto relação múltipla, uma tentativa frustrada, né, de dar conta de se livrar da noção de proposição. Né? A proposição. Então, o que o Russell faz, já num artigo acrescentado na última hora, acho que são os Philosophical Essays, né, em 1910, e também na introdução aos Principia, que inclui essa noção, ele analisa a proposição mais ou menos nos moldes das descrições definidas, ou seja, como um símbolo incompleto. O que faz sentido, então, o que pode ser verdadeiro ou falso, não é a proposição não existe, não é nada. Ele diz. O que é a proposição? Não é nada. Né? Mas o que faz sentido, o que pode ser verdadeiro ou falso, são contextos psicológicos nos quais essa sentença, de alguma maneira, ocorre. Né? A crença, o juízo, etc. E essa crença, esse juízo, etc., são analisados, por sua vez, né, como relações múltiplas entre o sujeito e as entidades designadas pelas partes das sentenças que a crida, a julgada, etc. Está claro? Bom, é difícil, eu digo aqui que é difícil acomodar as constantes lógicas, na minha opinião, impossível acomodar as constantes lógicas, e o Russell mesmo percebe rapidamente, o manuscrito entra em pirueta quando ele tenta dar conta, apesar de todos os problemas anteriores, em que ele se enreda num falso problema, a meu ver, da direção, mas, apesar de tudo ali, um falso problema lógico, pode haver algum problema epistemológico ali, mas problema lógico não tem nas proposições elementares. Agora, na proposição, no pensamento molecular, o problema é absolutamente sério. Né? Como é que eu dou conta da negação aqui? Como é que eu dou conta da diferença entre ARB e não RB? Uma alternativa é você jogar para frente, falar, bom, eu tenho um juízo e tenho uma ação contrária ao juízo, a negação, né? Um denial, né? Uma ação de negar. Mas isso tem problemas óbvios, porque a negação da negação vai ser a negação você não tem como jogar essa negação para dentro da proposição, a negação da negação não funciona. E se você tenta transformar em objeto lógico, a coisa piora. Você tem essa situação que eu pus aí. Ou seja, o juízo, que é a ARB, é um juízo, é uma relação quaternária, né? E a relação, o juízo correspondente a não a ARB seria uma relação, como se fala isso, quintenária, não sei, 5 áreas, tá certo?
Então, ou quintenárias, não sei como falar isso. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá certo? São duas relações. A rigor, sobre esse J aqui, eu deveria ter posto um asterisco, porque esse primeiro J não tem nada a ver com o primeiro. O primeiro é uma relação de 4 elementos, o segundo é uma relação de 5, uma outra relação. Não é claro? Se você põe teoria dos tipos no meio, é pior ainda. Aí você tem relação de tipos diferentes, não é só uma questão de aridade, mas de tipos diferentes. E aqui com não, então você tem que dar conta de como é que esse último aqui, esse juízo, está logicamente associado ao primeiro. Você tem 2 fatos psicológicos, como é que vai estar logicamente associado? A doutrina, a não ser que alguém me mostre, eu não consigo vislumbrar uma maneira da teoria do juízo. Eu consigo vislumbrar maneiras dela dar conta das proposições elementares. Eu acho até que Russell, como eu disse, caiu numa falsa questão ali, mas da direção do juízo. A direção do juízo arranja. Né? Vamos dizer, passa, é defensável. Tem um horizonte, um jogo difícil, mas não existe um obstáculo intransponível. Aqui não. Aqui você tem um abismo. Certo? Eu não vejo como dar conta disso. Bom, daí que surge, então, a doutrina tractariana das operações. Né? A noção de operação do tratado nasce para dar conta dessa dificuldade, ou dessas dificuldades que estavam presentes nas teorias anteriores. A minha ideia básica, do Grundgedanke, né, é que as constantes lógicas não substituem, ou seja, elas não estão no lugar de nada, elas não fazem lugar de coisa nenhuma. Não há nada no mundo que seja a negação e aqui a constante lógica se refira. Bom, mas se não tem nada no mundo, então o que é? É um enfeite? Não. É um sinal gráfico, não são nomes de nada. A negação opera uma modificação semântica que não é um acréscimo, ou seja, não se acrescentam elementos, é uma inversão do sentido da proposição original. Ela nega o que a proposição original afirma e afirma o que estava sendo negado. O pressuposto geral dessa solução é a existência de uma afirmação originária, a qual a negação se aplica. Porque se não houver essa negação originária, né, a negação, você volta com o problema do radical proposicional. A proposição vai ficar a negação vai ficar esquizofrênica. Ela vai se aplicar de uma maneira a proposições elementares, de outra maneira a própria negação, ou seja, o problema da negação vai surgir novamente. Tá claro? Então, você tem que pressupor a existência de uma afirmação originária, nesse sentido, né, a qual a negação se aplica. A proposição elementar, então, tem que afirmar meramente afigurando. Ou seja, pelo mero fato de afigurar, tem que afirmar. Então, essa é a solução. Então, se eu não quero pagar o preço, né, dos objetos lógicos, eu tenho que oferecer no altar de sacrifícios, né, a noção de radical de sentido, de pensamento desvinculado de juízo. Pensar é afirmar, ou eu não vou ter, ou eu jamais vou ter a possibilidade de negar. Então, a proposição afirma pela mera projeção de seus nomes em objetos do espaço lógico. Tá claro? Essa projeção, na minha visão, é feita já por um sujeito transcendental, pelo sujeito metassêntico. Você tem uma primeira projeção de nomes em objetos, e em seguida você tem, para que a negação seja possível, você tem essa inversão de sentido. Agora a gente tem que pensar o que é essa inversão. Tá claro? Porque essa inversão, ela agora tem um passo inicial. Esse é o grande problema. Ela não é simplesmente, vamos dizer, jogar uma moeda para cima, né, e fazer ela ficar girando. Não. Tem uma posição originária da moeda. Tá claro? Então, ela se aplica sobre uma posição originária. Então, como dar conta, agora, antes de passar para isso, como dar conta da negação no interior de sentenças complexas? Um problemaço para todas as teorias anteriores, muito especialmente, né, para a teoria do juízo como relação última, mas também para as outras. Ou seja,
a negação no interior das sentenças, dificilmente você teria como explicar a identidade de sentido, a não ser por consequencialismo. É claro que dá por consequência, mas aí você cria uma noção de sentido bifronte, né? Aplicar a noção de, vamos dizer, meliológica de sentido para identificar o sentido entre não P, entre P e não P, ou dentro das sentenças, não é? Entre P ou Q e não P e não Q. Essas coisas ficam muito difíceis, né? Se não impossíveis. Bom, a forma, mas como agora, né? Agora nós temos um problema. Como é que eu posso negar no interior de proposições dentro dessa concepção dos tratados? Veja bem, como é que então eu posso aplicar? Então eu tenho uma sentença, P e não Q. Como é que a minha inversão do sentido foi para dentro da proposição e atingiu o Q? Tá certo? Como é possível que essa noção de operação do sentido se aplique, de inversão do sentido, se aplique às proposições moleculares? Bom, a forma geral da proposição evidencia a possibilidade de se construir qualquer sentido com uma negação de uma totalidade formalmente determinada de proposições. Então, a forma geral da proposição, portanto, nos mostra de que maneira isso pode ser feito. Porque ela mostra que toda e qualquer proposição pode ser construída a partir de uma negação, aqui a negação múltipla, né, aplicada sobre uma totalidade dada de proposições. Então, vamos dizer, toda negação pode ser... É como se você tivesse ali uma forma prênix da negação. Então, você sempre vai ter a negação na frente. Tá certo? Você não vai ter essa questão de como é que ela pula para dentro. Não pula para dentro. Você pode construir com a negação sempre de fora. Tá claro? Então, a forma geral da proposição mostra em que modo chegar a qualquer proposição negando qualquer proposição, negação a negação, ato a ato. Esse ato a ato é uma promissória que eu já pago já no próximo slide. Tá certo? Então, você vai pagando a promissória, você vai negando uma de cada vez. Então, você não tem mais esse problema de como é que funciona a negação lá no meio da proposição. Tá bom? Bom, na minha opinião, a noção lógica de contraditoriedade não pode nos dar, por tudo isso que nós vimos, a noção tratariana de proposição, de negação. É a primeira coisa que eu queria estabelecer. A negação tratariana vai semanticamente de P para não P. Existe aqui um passo construtivo e não apenas verifuncional. Tá claro? É mais ou menos. Então, você tem um passo que não é dado pela simples relação verifuncional de duas proposições. É claro que isso está incluído também, não estou negando. Eu estou dizendo que a proposição do Tratados precisa ser semanticamente mais rica, ela precisa envolver uma noção de construção. Sem a noção de construção, não sai. Tá certo? A negação no entrada, você cria dois polos indiferentes. Existe aqui um passo construtivo, não apenas esse passo construtivo é dado pela realização de uma operação. Por isso que a noção de operação é fundamental. A operação é aquilo que deve acontecer a uma proposição para que outra proposição seja feita a partir dela. Isso é uma operação de tratados. É algo que tem que acontecer, geschehen, né? A uma proposição para que outra proposição, para que haja um margem de uma outra proposição a partir da primeira. Tá? Então, ele sublinha em duas palavras o caráter ativo das operações em geral e da negação em particular, e a minha afirmação básica de fundo é que isso não se confunde com rabisco, não é? Ou seja, não se trata de fazer um rabisco no papel, o rabisco não faz nada. Tá claro? O rabisco não faz nada. Então, um til não é negação. Um til pode ser qualquer coisa. Negação é inverter o sentido, é uma operação semântica. Esse fazer é um fazer lógico. Ele pode ser espelhado em regra sintática? Claro que pode.
Assim como a estrutura das proposições elementares pode ser espelhada em regras sintáticas, também deve. Na análise completa da linguagem, deve se espelhar em regras sintáticas. Mas negação não é rabisco. Tá claro? Então, esse acontecimento não se resume a uma relação lógica abstrata. É isso que eu quero enfatizar. Ela deve ser concebida como um ato. Tá? Como é condição de possibilidade do sentido, esse ato não pode ser descrito. Ele não é um acontecimento psicológico que ocorre num tempo e em condições empíricas determinadas. É um ato atemporal. Atemporal quer dizer, não é psicológico, não pode ser situado no tempo, cujo ator não pode ser um sujeito empírico. Tá claro? Então, aí é o miolo da minha argumentação que eu gostaria de discutir com vocês. Me desculpem a ênfase no modo de falar. Eu estou com 63 anos, não consigo falar de outro modo. Então é isso, pessoal. A gente abre para. E aí só acabou. A partir daí a gente discute. Obrigado a todos. Viu? Esse é o momento. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Eu não sei onde está a mãozinha que levanta. E o João, cadê ele? Eu estou aqui. Eu preciso olhar para alguém. É a Gisele? Quem está falando? É a Gisele? É a Araceli. Araceli, eu não estou vendo, Araceli. Me desculpe. Eu tenho que tirar. A Gisele é uma pessoa que não é tímida. Eu sou muito tímida. João, será que você já pode tirar esse texto Você vai conseguir o caso de descompartilhar? Aí eu acho que... Eu não sei. Agora, eu estou vendo o Mauro e o Mauro está bravo. Bom, eu vou fazer, então, a minha pergunta melhor. É só uma elucidação, João. No slide 6, você falou de quantificação restrita. Aqui era só o Russell, né, que você estava falando. Você está falando do Russell, não do isso, aí é só o Russell. É só o Russell porque no Frege você não tem isso. Você tem não, eu estava pensando no tipos incipiente ali, não é? Não, eu estava pensando no Tratatus. No Tratatus também não faria sentido? Não, no tratado você tem uma categorização que vai ser dada pela análise lógica da linguagem. Ela não é dada de antemão, você não pode prever quais são as formas lógicas das proposições elementares, mas você certamente vai ter restrições quantificacionais dadas por essa categorização. Entendi. Mas são restrições imanentes aí, não são regras impostas. Uhum. Essa é outra pergunta para entender mesmo. A ideia de operação da negação ser uma operação lógica e não formal, uma operação sobre o sentido, né? Sobre o conteúdo. Uhum. É uma ideia, eu acho que é ignorância, talvez. É uma ideia tua, uma ideia que você tem no tratado, na minha opinião, vamos dizer, na minha opinião, é constitutiva do Tratatus, né? Na tua opinião, assim, não é uma citação que você... Não. A minha pergunta, então, seria... Bom, a não ser assim, né? Você tem essas noções de acontecer, coisa e tal, né? Então, mas isso não seria, de maneira alguma, a minha razão para afirmar essas coisas. Minhas razões são arquitetônicas, né? Então, eu não consigo montar, o meu tratado, pelo menos, não se monta de outra forma, a não ser assim, e eu encontro aqui uma razão que, por si só, seria fraca. Né? Sozinha seria fraca. Então, não nessa evidência textual. Eu ofereço como vamos dizer, uma evidência adicional. Tá aqui. Para que uma outra pessoa seja feita a partir dela. Tá. Mas você, pessoalmente, poderia, talvez, explicar melhor? Assim, eu não sei se é muito complicado. Por que é? Explicar melhor por que você entende a negação como uma operação sobre o sentido e não uma mera operação formal de inversão de valor. Bom, porque é inversão do quê? Valor.
o que eu estou pensando, bom, deixa eu abrir o jogo, que eu não sei fazer sem isso. Não, você está Pensando numa concepção modal. Então, você tem um estado de coisas, a afirmação ocorre, a negação não ocorre, aponta para fora, e tem um estado de coisas possível não atualizado, porque que não ocorreu no mundo, ocorreu em... Araceli, a ideia básica é a seguinte: a negação não pode ser um rabisco. Por quê? Porque ela é uma operação sobre o sentido. Ela pode, no máximo, ser espelhada por rabiscos, e mal espelhada. A notação que melhor espelharia a negação nem seria essa, seria o seguinte: põe a proposição de ponta cabeça. Então, então, a proposição tem uma posição original, que é da letra P, e aí, quando você quer negar, você inverte, põe o P de ponta cabeça. Aí, se você quer negar de novo, você desvira. Tá certo? Essa é a melhor expressão, vamos dizer, gráfica, se quiser assim, da negação no Tratados. Tá? Mas tem um elemento convencional aí, que no Tratados não é convencional, que é a posição inicial do P. Tá? Era essa a ideia que eu tinha tido, quer dizer, você está entendendo a negação como uma operação sobre o sentido, isso é uma premissa tua, né, da qual... Isso eu acho que é dado. Né? Tem que ser, no tratado, é uma operação de inversão de sentido. De inversão de sentido, do Inversão tipo... de sentido. Do tipo, por exemplo... Verdadeiro, vamos dizer... Se eu disser para uma coisa qualquer, uma proposição singular qualquer, sei lá, Maria é alta, a inversão de sentido seria o quê? A inversão do sentido consiste em tomar como fazedor de verdade o que antes era fazedor de falsidade. É isso, inverter o sentido. E vice-versa. A Maria seria o outro que não, então. Seria a Maria, por exemplo, média, seria o fazedor de falsidade da proposição que Maria é alta. Não, peraí, vamos pegar, porque nós temos que pegar, não pode entrar essa questão de média. Tá? Então, se você tem uma proposição, F de A, vamos supor. Né? F de A. Diga. Então, vamos dizer, F de A vai ser verdadeiro se a entidade designada por F estiver concatenada com a entidade designada por A. Isso é o que faz a verdade de F de A. Se não tiverem concatenadas, só o F de A vai ser falso. O que a negação faz? Ela inverte essa comparação. Aquilo que fazia o F de A ser verdadeiro, agora faz o não F de A ser falso. Ela inverte a comparação da proposição com a realidade. É uma noção semântica. Quer dizer, é semântica nesse sentido especial. É difícil projetar essas noções, mas de maneira mais uma noção semântica. Então, estaria errado, você acha, pensar a negação como uma negação proposicional. Assim, não F de A é uma proposição. Não F de A não ocorre F de A. Não Isso. Tem nada semântico, simplesmente não ocorre F de A. Sim, mas se não... Você acha errado isso? Ocorrer é uma noção semântica. Tá. Eu não quero. Esse é o ponto. Então, a gente pode passar para os próximos inscritos. A gente tem o professor Luiz Henrique, Samara, Tiago e Anderson, nessa ordem. Professor Luiz Henrique, por favor. João, eu estou totalmente de acordo com você. Né? Eu queria pouquinho mais alto, Luiz. Eu estou totalmente de acordo com você. Está me ouvindo? Estou sim. E eu só queria umas coisas mais de esclarecimento mesmo. Você, nesse slide 10, você está dizendo existe aqui um passo construtivo e não apenas verifuncional. Como é que você distingue passo construtivo e passo verifuncional, em primeiro lugar? Porque me parece que a característica fundamental do tratado é exatamente conceber a função de verdade como resultado de um passo construtivo. Né? Isso, então, aí a gente concorda completamente. Então, é essa
Quer dizer, não é uma verifuncionalidade desvinculada na noção de construção, porque a relação funcional... Aqui, quando você usa essa formulação, dá a impressão que você está opondo as duas coisas. Não, é uma verifuncionalidade que precisa ser enriquecida pela noção de construção. Por quê? Claro. Porque a relação verifuncional só te dá a contraditoriedade, que é simétrica. Né? Porque a relação verifuncional é uma operação, de fato, né? Você concorda? No tratado tem que ser, isso. Claro. No tratado tem que ser. Mas não pode ser vamos dizer, uma relação simétrica. Claro. Não é a mera contraditoriedade. Uma outra observação também, quando você fala em projeção dos nomes, né, eu tenho a impressão que a correlação dos nomes ela é um momento da projeção do fato que é o sinal proposicional na realidade. O que é projetado é o sinal. Então, quando você fala em projeção do nome, eu acho que fica... Né, talvez fosse melhor falar em projeção do sinal proposicional por meio da correlação entre nome e objeto. Né? Porque aí eu acho... completamente de acordo. O nome só tem, vamos dizer, identidade, né, no interior da proposição. Exatamente. Então, mas eu, enfim, tem que acho que é isso mesmo. E eu acho que o solipsismo está fundamentado mesmo, né, nisso. Mas eu acho importante acentuar que você projeta o sinal proposicional, ou seja, o fato do sinal, porque aí se você tem mais uma razão para dizer que essa projeção não pode ser um fato, porque não tem nenhum fato que correlaciona fato. Né? A única... O grande problema, totalmente de acordo, claro, é isso mesmo. O grande problema é que é o longo detour que isso exige para explicar o que é esse fato. Porque esse fato proposicional é um fato, vamos dizer, criado pela sintaxe. O fato proposicional é um fato, vamos dizer, altamente complexo, né? Vamos dizer, manufaturado. Na minha concepção, existe um fato, eu não sei se você concordaria comigo nisso, existiria um fato não manufaturado, que é o pensamento. Então, ele tem uma articulação interna intrinsecamente correlacionada, isomorfa com as possibilidades do mundo, né? E você tem o fato, o sinal, né? A notação. A notação ela deve, vamos dizer, ter a mesma forma do pensamento, mas ela ganha essa mesma forma por intermédio de instituições, né? Estipulações, né? Eu não sei, é um fato deôntico, vamos dizer, é um fato carregado de regras, né? De regra, claro. Quer dizer, eu diria que você tem o sinal proposicional é um fato. Esse fato não é isomórfico com a realidade. Ele é o ponto de partida de operações de transformação desse fato material, que é o sinal, num fato simbólico, né? A passagem do sinal ao símbolo, que é a proposição. Então, você tem um sinal como fato, a projeção como algo que opera sobre o sinal e chega a proposição como o resultado de uma operação sobre o sinal, que chega ao símbolo, que é um fato também, e esse fato, sim, é o pensamento. Então, eu acho que a gente está de acordo nisso. Essa é uma pequena diferença que existe entre nós e que agora me deu muita saudade, porque foi uma diferença que apareceu numa aula sua. Uma aula sua, que é exatamente essa coisa de eu achar que tem que, vamos dizer, que essa projeção ela tem que desembocar, antes de se jogar no mundo, digamos assim, ela tem que desembocar em nomes logicamente próprios, vamos dizer, realmente existentes, que estariam no pensamento, e seriam objetos psicológicos de qualquer ordem. Mas aí discorda. Quer dizer, para mim tem um filtro, que é o pensamento. Quer dizer, eu acho então, há coisas que você consegue pensar, há sinais que você consegue pensar e sinais que você não consegue pensar. Para você, essa projeção vai direto, né? Isso. E, para mim, ela tem que passar por um filtro. Eu não diria que ela vai direto, João. Eu diria que ela pode ser potencial, ela não precisa ser atual. Quer dizer, você tem a regra e a regra contém potencialmente o fato simbólico. Né? E você acha, não, tem que ser atualmente. Atualmente. Olha, para ser franco com você,
eu não sei se existe uma maneira de resolver isso, entendeu? Eu acho que as duas leituras são compatíveis com o texto, né? Só que eu acho, eu prefiro a minha, claro que eu prefiro a minha, senão não seria a minha, né? Mas eu prefiro a minha porque eu acho que ela é mais econômica, a navalha de Ockham, vamos dizer assim. Mas eu acho que a sua é totalmente compatível com o texto. É isso. Obrigado. Bom. Sama, próximo. Oi, obrigada. Quem está falando, eu não estou vendo que eu estou tendo... Oi, está me escutando? É Samara. Oi, Samara. Obrigada pela apresentação, Jorge. Adorei essa leitura, diferente. Mas queria perguntar da noção de operação. Eu vi o Charles Travis usando isso, mas parece que ele estava buscando no Frege, também falando do mito da interioridade, mas parece que tem relação também com o pensamento. Parece que você já foi introduzindo aí, mas eu queria mesmo no entender Frege, mais. Você está dizendo? Sim, não sei se ele estava falando era do Wittgenstein ou do Frege, parece que isso já aparece, essa noção já aparece no Frege, ou não? Qual noção? De operação. De operação, não. Não? Então tá. Então, a meu ver, deve no Frege ser... você tem conceito. Sim, eu queria saber por que vocês estão usando essa noção, qual que é o papel dessa noção de operação, porque está vinculado à proposição, né? Operar uma proposição. Mas justamente você se livrar, Samara, de todas as encrencas que surgiam com a concepção da negação como conceito. Tá claro? Então, você tem uma série de becos sem saída, dos quais o Wittgenstein procura sair, né, com essa noção de operação. Né? E da sua noção solidária, que é a noção de um juízo originário, ou seja, de que a proposição você não afigura sem afirmar. Essa é uma para mim, a contraparte necessária, a menos que nós criamos uma noção esquizofrênica, como eu disse, de negação, né, que se aplica a hora de um jeito, a hora de outro, e repõe, no fundo, reporia, no fundo, todos os problemas sobre a mesa, você vai é obrigado a engolir essa noção, que é muito pouco intuitiva. E o Frege é muito mais intuitivo que o Tratatus. Tá? Sim, obrigada, mas eu ainda acho que não peguei a coisa de o que vocês querem dizer com... Engraçado que o Travis falou isso essa semana sobre operação, mas ele estava falando do mito da interioridade também, e na relação de operação, pensamento e proposição. Bom, na minha concepção, elas estão, não sei o que o Travis quer dizer, mas na minha concepção essas coisas estão intimamente relacionadas. Então, o mito da interioridade no Tratatus, ele envolve, né, a noção de negação. Então, essa interioridade profunda, esse eu metafísico, que não é o eu meramente psicológico, ele é o eu que nega, é o eu que nomeia e o eu que nega. Então, ele é solidário da noção de privacidade que está apresentada, talvez a noção mais forte de privacidade que o mundo já conheceu, né? Que é essa noção de tratados. Obrigada, Jorge. Exatamente o que faz o tratado ser solipsista. Não é porque, vamos dizer, outros eus empíricos, não há problema nenhum. Você tem descrições psicológicas, heteropsicológicas, tudo isso que vai surgir depois está no horizonte do tratado. Você tem como falar dos seus sonhos no analista e dos sonhos dos outros. Você tem a linguagem dá conta disso e tem condições de verdade. Né? Provavelmente ele sairia por critérios comportamentais, a gente não sabe. O que você não pode falar, sobre o que você não pode falar realmente, é sobre esse eu que constitui sentidos. Tá? Ele constitui sentidos nomeando
ou para usar a formulação mais precisa do Luiz Henrique, ele constitui vinculando partes proposicionais a objetos, né, e negando, né, proposições. Tá? Então, está ligado, para mim, à noção de interioridade. Então, dando continuidade, o próximo inscrito é o Tiago Feijão. A gente tem também inscritos agora o professor Luiz Carlos e o professor Marcelo Carvalho. Bom dia, João. O Tiago falando. E aí, Tiago? Tudo bem, João? Sempre Tudo. muito bom ouvi-lo. Gostei muito da sua exposição. Na verdade, a pergunta que me ocorreu, né, foi, na verdade, acho que você já tratou com o Luiz Henrique e com a Sâmara, mas só para entender direito, você faz um percurso, você reconstrói ali desde o Frege, passando pelo Russell, certos problemas, certos becos sem saídas em que eles ficam, né? E você mostra ali como o Wittgenstein supera isso, tentando pensar na negação, né? Você mostra esses problemas, você monta eles a partir da questão da negação, como é que eu posso conceber a negação, e você mostra como o Wittgenstein tem uma solução para isso, a partir do que se chama de passo construtivo, não é isso? Eu tenho que pensar na negação por interação, vista não funcionalmente, mas vista como um certo passo construtivo. A minha pergunta era simples, eu acho que, na verdade, você respondeu para a Sâmara, mas só me confirme. Isso já está dado, né, esse mesmo problema estava posto antes, já no momento que eu tenho que projetar o nome, não é? Esse passo construtivo, ou seja, tudo isso gira em torno da noção do eu transcendental, que há anos me assombra, né? Desde que eu comecei a estudar com você, o eu transcendental é sempre um negócio que me assombra, eu nunca consegui, nunca senti que eu entendi direito o eu transcendental. Aqui você dá uma justificação pela negação, mostrando como sem o eu transcendental eu não conseguiria ter a solução que o Wittgenstein tem para a negação. Mas isso já está posto na própria maneira como, antes de ver o não P, a negação de P, que você chamou de um P de ponta-cabeça, já tinha esse problema posto no passo anterior, não tem? O que é como eu projetei P no mundo, como que P virou uma proposição e não um mero juntamento de símbolos. Você diria isso? Não. Deixa eu te falar por que não. Eu diria que não pelas razões pela observação, a correção que o Luiz fez no meu texto. Ou seja, você não tem a noção de que você constrói a proposição elementar a partir de nomes. E a proposição elementar ela não é uma construção. Né? Ela é um complexo essencialmente de elementos essencialmente vinculados. Ou seja, uma sentença, quando vista como uma entidade normativa, deontológica, como eu disse, quando você projeta sobre as sentenças as regras que a constituem enquanto sentença, né, os nomes têm que estar concatenados para que você não tenha um nome isolado. Um nome ele só é dado nas suas possibilidades de concatenação, quer no nível das proposições elementares, quer no nível da nossa linguagem. Que tem uma rede de projeção altamente complicada. Então, a proposição elementar, a meu ver, se você discordar, você me diz, né? A meu ver, ela não, seria impropriamente chamada de construção, embora a gente tenha, na lógica, a ideia de regras de construção de proposições elementares. Eu tenho a impressão que, no Wittgenstein, ele teria uma visão... ele tem o princípio de contexto no Wittgenstein funciona de uma maneira muito forte, tá? Muito forte. Então, você não tem nomes fora do contexto proposicional. A identidade do nome é dada por esse contexto proposicional e, portanto, vamos dizer, a montagem da proposição é, em algum sentido, anterior à própria identidade do nome. Ela dá identidade ao nome. Ao passo certo, então... A negação não. A negação, aí sim, é a construção de uma outra proposição a partir de uma proposição dada. Aí você tem uma passagem. Tá? Você tem uma construção. Deixa eu perguntar da maneira mais simples, porque talvez seja a maneira mais fácil de evidenciar onde que eu estou fazendo alguma confusão. Então, não chega numa situação estranha em que o eu transcendental ele é necessário, né? Estou tentando reconstruir aqui a sua maneira de ver,
o eu transcendental é necessário para fazer a operação de negação, mas ele não é necessário na constituição da proposição elementar. É isso? Não, O eu transcendental... não, ele é necessário nos dois passos, porque a proposição elementar ela precisa ser projetada, né? E essa projeção é uma adição. Tá? É uma adição. Então, imagine, a meu ver, pelo menos, é aquela discussão que nós tivemos ontem a respeito de como interpretar aquela metáfora. Basta a forma da proposição elementar ou as relações afigurantes, ou seja, as ligações entre nomes e objetos, são uma adição necessária. Então, a meu ver, elas são uma adição necessária, essas relações afigurantes. O meu argumento é o seguinte, né? Se você feita a análise final da linguagem, você vai ter, vamos dizer, você pode imaginar dois estados de coisas que tenham exatamente a mesma forma lógica. Tá claro? Não está dada na natureza de uma proposição em qual desses dois estados de coisas ela vai se projetar. É preciso uma adição, ou seja, é preciso uma escolha. Eu quero representar este estado de coisas e não aquele. Essa discussão é uma discussão muito complicada, porque ela vai se refletir na afirmação, ela vai ter que confrontar em algum momento a afirmação de que o mundo pode ser descrito por proposições completamente gerais. É claro que, por exemplo, então, se você... Eu vou dar um exemplo. Imagina a hipótese do espectro invertido. Tá? Então, eu e você estamos conversando, nós vamos conversar sobre o mundo e vamos concordar em todas as proposições. Tá claro? O que você chama verde, eu chamo vermelho e vice-versa. Tá claro? Então, vamos dizer, no nível intersubjetivo, eu tenho a impressão que Wittgenstein diria, você lida com proposições completamente gerais. São essas as proposições com as quais nós nos comunicamos. Agora, a meu ver, como há um sujeito que está fazendo projeções de sentido, a quantificação ela só ganha sentido a partir da ligação que esse sujeito faz entre cada nome, entre cada proposição, da projeção que ele faz de cada proposição elementar na linguagem num fato possível. Tá? Essa é a discussão. Então, a conclusão, no nível intersubjetivo, a forma lógica basta, tá? Você não precisa mas esse nível intersubjetivo não é o nível em que se constitui o sentido no tratado. No tratado, o sentido se constitui no nível solipsista, tá? De um eu que não tem contraste. Tá? Um eu que de um eu que, vamos dizer, que projeta os sentidos, para usar novamente a ideia do Luiz Henrique, que projeta os sentidos das proposições que eu ouço e que projeta os sentidos das proposições que eu falo. Tá? Perfeito, João. Puxa, muitíssimo obrigado de novo pela exposição aí, pelas respostas. Muito, muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado a você. Professor Anderson. João, bom dia. Não. Bom dia. Obrigado pela apresentação. João, queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte, pelo que eu entendi, a tua apresentação foi na linha de defender uma leitura que às vezes recebe o nome de bottom-up da constituição do sentido proposicional, né? Você precisa primeiro ter proposições elementares para depois aplicar operações, etc. Né? O que seria o oposto da sua leitura? Seria uma abordagem chamada de top-down, né, na literatura, que é, olha, você tem um sentido proposicional, ele é dado, né, a linguagem, sei lá como que ele é dado, a existência da linguagem é um milagre, né, vai dizer o Wittgenstein na conferência sobre a ética, né, mas enfim, o sentido proposicional é dado, nós figuramos fatos, e a partir disso, o que eu faço quando eu analiso uma proposição e a recupero enquanto
função de verdade de proposições elementares, né, não é uma atividade de constituição de sentido, porque o sentido já estava dado. É simplesmente uma reconstrução racional, né, que vai te permitir ver de uma maneira perspícua as condições de verdade daquilo que você tinha originalmente pensado, né? Então, veja, na tua leitura parece que não. Parece que quando eu digo, por exemplo, está chovendo, né, já tem que estar dado de uma certa maneira todo esse procedimento, toda essa maquinaria que construiu a partir. Então, a análise lógica se transforma. Quer dizer, quando eu faço análise lógica, eu descubro, na verdade, toda essa maquinaria que operou escondido, operou, digamos, eu estou quase fazendo, então, psicanálise, né? Tem um pedaço... Isso. Você está fazendo anamnese. Anamnese, ok. A questão é, por que eu deveria adotar a tua leitura e não essa leitura de que o sentido já é dado e essa reconstrução por meio da função geral, da forma geral da proposição, não é simplesmente uma reconstrução racional. Uhum. Bom, em primeiro lugar, por várias razões, né? Por várias razões, eu citaria algumas, né? É claro que uma posição que é defendida por pessoas tão brilhantes, não tem nenhum cheque mate em 3, não pretendo fazer isso, tá? Mas eu pretendo ter uma opinião sobre o assunto baseada nas seguintes evidências, né? Então, a primeira é a proposição número 6. Eu acho que é muito difícil, você tem que forçar muito a barra, né, para não ver ali um processo construtivo. O que você tem ali é uma notação de uma série formal. Quando Wittgenstein usa colchetes, ele usa uma notação para a série formal. Num congresso organizado pelo Marcelo, lá na Unifesp, eu tentei mostrar o que era essa série formal. Eu acho que essa série formal tem que ser vista como uma série formal de totalidades de proposições. Uma série formal que vai te dando todas as proposições de linguagem de forma recursiva. Tá? De tal modo que você tem uma base, que são as proposições elementares, a partir das quais as outras são construídas. Isso dá um argumento decisivo? Não. Né? Alguém poderia dizer, bom, essa série formal só me dá uma engenharia reversa daquilo que eu devo fazer numa análise top-down. Tá claro? Então, eu daria, então, uma outra evidência. Né? Nessa análise top-down, você não tem uma linguagem. Você tem várias linguagens. Depende de como eu analiso. Em última instância, você tem vários pontos finais para análise. Você não tem a obrigação de chegar a um único conjunto de proposições elementares que sejam inanalisáveis, né, e que sejam únicas. Essa análise ela para em algum ponto. Não há um ponto final obrigatório. E com isso se destrói, a meu ver, uma noção forte de nomeação. É claro, você não tem como dar conta. Então, primeiro, você destrói a ideia de uma linguagem universal, que para mim é dada no tratado. Você destrói a noção de solipsismo. Solipsismo não tem. O ponto de partida dessa análise aí é uma linguagem dada intersubjetivamente. O que o solipsismo está fazendo ali? Bom, ele está, sei lá, as pessoas vão ter que dar soluções ad hoc, né, para essa parte final. Essa parte final ela fica um pouco boiando. Né? Por que é solipsista? Não sei, se já começou na intersubjetividade, termina aí. Né? Não tem por que levar a história muito adiante. Né? Então, você pede, esse seria o meu argumento. Né? É uma interpretação que ganhou ocorrência, né, porque foi proposta por pessoas brilhantes, né, mas também, aqui eu vou fazer uma colocação um pouco mais forte, mas além de muito brilhantes, muito influentes. Então, o que acontece? Você tem atualmente, não é que elas não devam ser consideradas, essas leituras, mas elas são altamente antinaturais.
elas devem ser consideradas, claro. Agora, o volume de discussão que se acumulou nos últimos 20 anos em torno dessas leituras, né, é completamente desproporcional à cogência que elas têm. A tal ponto que uma pessoa que começou a ler tratados há 30 anos, como eu, né, é visto como um estranho no ninho. Quando eu estou defendendo determinadas platitudes no tratado. Veja bem, eu não estou falando que isso é um argumento contra, de maneira alguma. Eu repito, eu daria 1 ano de salário, né, para ter 1/10 da erudição que essas pessoas têm, 1/10 das leituras que elas têm. Não é de maneira alguma uma postura arrogante, mas é uma postura, vamos dizer, aqui eu estou fazendo um comentário lateral, mas institucional, sobre o porquê essas leituras se tornaram tão difundidas, né, e tão obrigatórias, digamos assim, para quem quer publicar em qualquer lugar. Hoje em dia, se você não discute isso, você está fora do jogo. E eu repito, isso não quer dizer nada, não é nada contra quem escreve, nem contra quem propôs essas teorias. Eu só acho que é uma espécie de distorção induzida pela política do publisher perish, né, na qual essas pessoas, merecidamente, porque são pessoas de primeira qualidade, têm uma posição dominante nos países onde importa publicar. Isso. Agora, nada disso, as minhas razões filosóficas são as que eu dei no início. Obrigado, João. Professor Luiz Carlos. Oi, João, tudo bem? Oi. Muito bom poder conversar com você novamente. Bom. Eu tenho 2 pequenas dúvidas, né? Não são questões de fato, nem críticas, são dúvidas, né? Eu acho muito, muito interessante, né, quando você traz, né, para discussão a questão, né, da negação, né, no interior de proposições. Né? Quer dizer, eu tenho discutido, né, com o André Porto muitas vezes, né, um problema análogo, né, que aparece, né, na fase mais madura do efeito, que a gente está principalmente na questão da matemática, que é a natureza dos juízos hipotéticos, né, na matemática. Porque se você aceita como tese geral, né, de que uma proposição matemática não é desvinculada da prova, né, da proposição, os juízos hipotéticos te dão um problema, se você tem uma visão molecular da proposição. Né? Por quê? Porque no juízo hipotético você não tem nenhuma prova do antecedente, nenhuma prova do consequente. Né? Você tem a prova do juízo hipotético. Então, você teria uma proposição, né, com componentes não proposicionais, porque não seriam proposições matemáticas, porque não teriam prova. É muito interessante, né? Quer dizer, que você traz isso, né, de alguma forma, essa discussão, né, para, digamos, o domínio do tratados. Né? Porque, e eu acho que você tem toda a razão, né, diferentemente de Frege, faz parte, né, constitutivo da natureza proposicional o componente assertórico. Tá certo? O componente assertórico faz parte da essência da proposição, que a proposição, a forma geral, é que as coisas estão assim, assim. Fleck. E aí você tem, né, o problema do juízo hipotético novamente, né, porque você não está asserindo, né, nem o consequente, nem o consequente. Né? Em termos kantianos, são problemáticos. Eles não são asseridos. Né? E aí, se a negação, né, como parece ser a sua tese, ela tem que atuar, né, sobre uma proposição e, portanto, alguma coisa que tem essa natureza assertórica, né, como a gente compreenderia, né, por exemplo, no seu exemplo, a negação lá no consequente, né, de uma implicação. Ela pareceria não estar sendo aplicada sobre o argumento, o tipo de argumento que ela deveria ser aplicada. Tá certo? E aí, qual parece ser a sua solução, que você corretamente, eu acho, atribui a Wittgenstein? A mágica é o operador N, tá certo? A mágica é a forma geral da proposição. Né? E aí você usou uma expressão que eu acho que não está no texto, né, mas está na sua apresentação, né? Que o operador N, né, poderia funcionar, né, como uma espécie de forma prenexa, né, negativa. Eu não me lembro de ter visto isso no texto, né? Mas na apresentação você usou.
né? E eu achei super interessante, né, essa ideia, né, de uma forma prenexa, né, negativa. Por quê? Porque com isso, né, você, de certa maneira, garantiria, né, que a operação de negação, né, ela estaria sempre externa, né, de alguma forma. Ela não estaria interna. E aquele problema da implicação desapareceria, né, para usar uma expressão de Gensen, como num passe de mágica, né, por assim dizer. Né? E aí eu fiquei me perguntando, né, se de fato as contas fecham, né? Se de fato a gente pode ter, né, esse operador N, né, sempre externo. Né? E eu fiquei pensando exatamente no caso da negação, da implicação. Né? Porque se a gente imagina, né, que o operador N, né, poderia sempre ser externalizado, né, isso significa que, de alguma maneira, ele seria dispensado, né, para o interior, né, sobre o que ele aplica, sobre seus argumentos. Tá certo? E se o operador N, né, funciona como uma espécie de negação conjunta, né, de você negar conjuntamente, né, tudo que está no escopo, né, do operador N, tá certo? É como se a gente pudesse formular, né, a implicação, né, como uma conjunção, né, de alguma coisa. E eu não vejo como isso funciona. Entendeu? Então, minha primeira dúvida é essa, né? Se a gente consegue realmente se livrar, né, de uma negação interna, né? Porque, por exemplo, se a gente quiser definir a negação, ou a implicação em termos da negação e da conjunção, você vai ter uma negação externa, mas dentro da conjunção você vai ter uma negação, tá certo? Que você não vai conseguir se livrar dela. Se você quiser definir com relação à disjunção, acho que é pior ainda, né? Porque você está simplesmente simulando uma implicação novamente, ainda com uma negação interna. Então, não ficou claro para mim como funcionaria, né, essa ideia de uma forma prenexa, negativa, sendo capaz, né, de dar conta de todas as funções de verdade, por assim dizer. Né? Eu acho que o operador N, né, que é interessante, né, porque o operador N não é exatamente, né, nem o Sheffer-Stroke, né, nem a flecha de Peirce, né, porque, como você mesmo diz, ele é mais geral, né, ele tem que dar conta da primeira ordem também. Né? O que não é o caso, né, desses operadores, né, tradicionais proposicionais, que são restritos ao caso proposicional. Então, tem essa, digamos, né, é uma espécie de extensão, né, do Sheffer-Stroke ou da flecha de Peirce. Né? Mas, mesmo assim, não é muito claro para mim que funcionaria essa ideia de uma forma normal, prenexa, negativa. Essa é uma dúvida, hein? Não é uma crítica, não. Eu acho que você tem razão em termos de leitura, né, de que talvez esse seja o caminho, né, de você eliminar isso sim, esse problema, né, de você, se a gente aceita que a negação é um operador proposicional e se a gente aceita que a proposição tem esse componente assertório, como é que a gente dá conta, né, dessas negações internas? Concordo. A segunda dúvida também é uma questão de detalhe mesmo, né? Que é como você vê a relação entre o denial, que aparece no seu texto, na apresentação ele não apareceu, né? Mas no texto aparece o denial e a negação. Tá certo? Você tem uma coisa que está sendo muito discutida hoje, que é a chamada tese Frege-Church, né? De que você não tem um ato de denial, você só tem um ato, que é o ato da asserção. Né? E que o denial, né, o ato da denegação, né, poderia ser explicado, né, pelo ato da asserção e pelo operador de negação. Né? E o operador de negação como um operador de conteúdo, como você diz bem, em Frege, né, ele é um operador de conteúdo, ele entra, né, no conteúdo, né, do sentido, né, das proposições. Tá certo? Mas no seu texto, né, você usa, pelo menos na superfície do texto, em um determinado momento, o denial como se fosse algo independente da asserção. Né? O denial ligado, né, a essa operação de inversão, ou esse acto, sei lá, de inversão, né, alguma coisa desse tipo. Né? E você tem, e eu cito, né, você diz, negation, né, by its turn, por sua vez, não pode ser asserida, cannot be asserted. Isso é uma frase do texto. Quer dizer, não se pode asserir uma negação. Mas logo a seguir, né, na continuação do texto, quando você explica o denial, né, você fala, o denial, o resultado é um denial, isto é, uma asserção negada, an intrinsically asserted negation, uma negação asserida, intrinsecamente negada. Né? E aí eu fiquei em dúvida que parece ter uma certa tensão,
né, de você explicar o denial, né, como intrinsically asserted assertion. Então, você tem uma asserção da negação, mesmo que seja intrínseca, você tem uma negação que está sendo asserida. Esse é o ponto. Esse é o ponto, mas tem uma negação que está sendo asserida, né, com a frase anterior, né, que é categórica, diz: não asserimos negações, né, negações não são asseridas. E repetir uma dúvida mesmo, né, se você pudesse me explicar um pouquinho. Vamos dizer, a ideia básica, Luiz, é que você não tem... Eu vou falar primeiro do denial, depois eu falo da implicação. Né? A ideia é que você não pode ter, né, dois atos, né, um ato de asserir e um ato de negar. Porque, né, essa ideia é reintroduzir sobre o que elas estão se aplicando. Eles vão estar se aplicando sobre um radical proposicional. Se para negar você tivesse que ter um ato posterior de asserir, né, esse ato de asserir teria que encontrar na sua frente um radical proposicional. Tá claro? Então, você não tem... A negação, ela se aplica sobre uma asserção intrinsecamente dada. E ela, vamos dizer, ela não afirma exteriormente uma negação que poderia se dar independentemente da afirmação da negação. Ela afirma intrinsecamente essa negação. Tá claro? Então, intrinsecamente, é esse advérbio que estabelece toda a diferença. Mas, se você não faz isso, dificilmente você foge do Frege. Isso que Wittgenstein está querendo fazer. E quando você não foge do Frege, tem que dar a solução para os problemas que o Wittgenstein apontou. Esse é o problema. Então, o problema é o que eu tenho que comprar junto com esse pacote freguiano. Então, isso por um lado. No que diz respeito à implicação, então, em primeiro lugar, a relação de implicação, ela não pode ser expressa no tratados. Tá claro? Ela é uma relação lógica. Você não consegue descrever essa relação. Ela é dada por uma relação interna entre duas proposições. Então, não tem como você falar sobre implicação. Não existe expressão proposicional para a implicação. É a solução que ele dá para o problema de Lewis Carroll e outros problemas é essa. A implicação não é tematizável linguisticamente. Tá? Então, agora, outra coisa é o condicional. Como é que eu jogo o condicional para dentro da proposição? Aí, o processo de formação é passo a passo. Então, é sempre seleção formal, operação. Então, você tem uma proposição P. Você seleciona essa proposição. Por que você pode selecionar? Porque você pode descrever. Você pode descrever o sinal. Você tem um método, então você tem como delimitar formalmente o grupo de proposições a que está se aplicando. Nesse caso, uma única proposição. É legítima a seleção? Eu aplico uma negação sobre essa seleção. Aí, eu faço uma outra seleção. Eu tenho agora um resultado. O não P. Vamos dizer, o não está, mas ele é o que você tem é o resultado. O não é nome de nada. Você tem o resultado dessa operação, uma outra proposição. Agora você tem essa proposição que você obteve e uma proposição Q, qualquer. P, Q. Não P e Q. Agora você seleciona essas duas. Método legítimo, porque é simples enumeração. Põe uma negação simultânea, você tem um condicional. Está claro? Não, abre parênteses, não P, vírgula Q. É o condicional. Só que essa negação simultânea, né, ela não vai produzir, né, a negação externa que você precisa para a implicação. Ela vai ser projetada para uma negação interna, né, que seria... Mas veja bem, a negação... Quer dizer, essa é um pouco a minha dúvida, né? A negação não é nada. A negação é simplesmente... Vamos dizer, o que você tem é o resultado da negação. A negação não existe. A negação é um ato. É algo que você faz com a proposição. O que você obtém nesse ato? Uma outra proposição. Essa proposição está dada? Tá. Agora você pode pegar essa proposição, né, e selecionar junto com uma outra proposição Q. Você tem as duas e você aplica uma negação simultânea. Você vai obter o quê? Uma outra proposição, em que não tem negação no meio. O resultado
é uma outra proposição, que inverteu o sentido daquelas duas anegações. Não, isso eu entendo, isso eu concordo. Né, o que está lá dentro, Luiz, é o sinal. É esse sinal que você tem que esquecer. O sinal ele não tem, vamos dizer, ele não designa nada. Ele está indicando uma operação, ele está indicando uma ocorrência. Eu concordo com tudo isso. Fora do espaço lógico. Que o sinal está indicando talvez uma inversão de sentido, eu entendo tudo isso. O que eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender é se nós nos livramos, né, quando nós construímos. A gente imagina que a gente pode construir, né, uma proposição condicional, tá certo? Que a gente continua mantendo, né? E eu diria, tanto para o antecedente quanto para o consequente, né, do resultado dessa construção, né, a natureza assertórica, né, ou o constituinte assertórico que elas deveriam ter. Né? Essa continua sendo a minha dificuldade. Eu concordo com você que se você olha, né, no passo a passo, né, eu posso dizer, olha, eu tenho a proposição Q, tá claro? E se eu tenho uma proposição, ela tem um conteúdo assertórico, eu posso inverter o sentido, que é a negação que desaparece, tá claro? O que ainda me preocupa é que na hora que você, por assim dizer, faz a montagem proposicional, tá certo? Que vai ser equivalente ao condicional, tá certo? Se isso não se perde em algum ponto, entendeu? Porque você não pode confundir a negação com o seu resultado. Né? A negação é uma operação que se aplica sobre uma proposição e ela tem como resultado a proposição negada. O que você tem em NP, não P, é um resultado da aplicação da proposição. Está claro? Não, quer dizer, isso está claro, né? O que para mim ainda não é claro, mas eu tenho que pensar mais, é verdade, né? É que no outro resultado, na continuação do processo, né? Num outro resultado, né? Você ainda vai continuar mantendo, tá certo? Isso que eu concordo com você. No primeiro passo estava presente, né? Agora, quando você tem, né, a formação condicional. Mas isso a gente pode continuar discutindo depois, acho que já está no avançado da hora, já em cima do... Mas muito obrigado pela apresentação, foi genial. Obrigado a você pelas perguntas. Só uma última observação, vamos dizer, na lógica do tratados, você não tem simplesmente uma lógica de primeiro grau, de primeira ordem, você tem um fragmento, uma lógica de segunda ordem, que Russell chamaria de um fragmento de lógica de segunda ordem. É possível no tratados falar que há mais pessoas na sala ao lado do que aqui, sem dizer quantas pessoas estão lá e quanto estão aqui. Na lógica de Russell, isso só aparece com um existe R, tal que. Tá? Então, você tem um fragmento de lógica de segunda ordem. Ok. Obrigado. Bem, pessoal, a gente tem mais 2 inscrições, né? O professor Marcelo Carvalho e o professor Luiz Henrique. Como a hora já vai avançando, a gente encerra as inscrições por aqui. E é isso, professor Marcelo, por favor. Obrigado, Luiz Henrique. João, muito interessante tua exposição. Na verdade, tua abertura foi de um esclarecimento enorme a respeito de como você vê as consequências dessa leitura, e realmente interessante e esclarecedor. E eu queria voltar a uma coisa pontual que eu não me recordava de ter visto você argumentar dessa maneira, e que, enfim, eu queria te pedir para elaborar um pouquinho, que é a justificativa para usar a atribuição de transcendental a esse sujeito que você identifica. Né? Na conversa de ontem, do final do dia, em algum momento a gente esbarrou, tem intencionalidade ou não tem intencionalidade aqui na projeção da figuração sobre o figurado. E uma coisa que a gente falou, eu acho que você falou, o Mauro falou, então, depende do que a gente está chamando aqui de intencionalidade, e eu acho que é bastante relevante a gente tomar cuidado com esse vocabulário. Eu estenderia essa observação para o uso do conceito de sujeito. Acho que tem uma operação, tem uma ação aí. Afirmar o sujeito, eu negociaria tudo bem, desde que a gente esclareça com cuidado o que a gente está chamando de sujeito aqui. Agora, o transcendental, você me parece que vinculou à atemporalidade, né? E isso, para mim, não é claro. Eu queria entender por quê. Porque eu diria para você, não é nem temporal nem atemporal, quer dizer, a questão do tempo está excluída. A gente tem uma operação
né? Enfim, eu queria que você voltasse a esse ponto e explicasse por que a transcendentalidade estaria vinculada à ideia de atemporalidade. Obrigado. Opa. Então, eu chamo esse sujeito, o Wittgenstein chama de sujeito metafísico, né? Mas o que eu entendo é o seguinte, Marcelo, o que eu estou chamando de transcendental é tudo aquilo que está, por um lado, né, fora do campo de toda a representação possível e, por outro lado, é a condição de possibilidade dessa representação. É isso que eu chamo de transcendental. Então, tudo que estiver fora do campo da representação possível, mas for condição de possibilidade da representação, é transcendental. Vamos dizer, estou usando o termo dessa maneira, e me parece que ele expressa esse uso, expressa, pelo menos para quem faz a leitura que eu faço do Tratatus, o lugar que esse sujeito ocupa. Ele, por um lado, ele está excluído do campo da descrição possível, você não pode, por exemplo, descrever a nomeação, certo? Você não pode descrever a forma lógica, você não pode descrever... A forma lógica é um outro problema. A nomeação, que na minha leitura depende do sujeito, é uma relação que não pode ser descrita, está excluída do campo da descrição possível. Portanto, se eu admito um sujeito fazendo essa nomeação, se eu acho que essa nomeação exige uma projeção feita por um ator, por um sujeito, essa é a minha leitura, então esse sujeito ele é transcendental nesses dois sentidos. Ele é condição de possibilidade do sentido e ele está excluído do campo do sentido. Então, essa seria a justificativa que eu daria para usar esse termo e para identificar isso com o sujeito metafísico do Tratatus, que é usado, então, para desenvolver a postura mística do Tratatus. Então, na minha leitura, esse sujeito ele tem, por assim dizer, eu acho que eu uso no texto, né, como se diz isso, uma âncora lógica. Ele surge como uma necessidade lógica. Sem esse sujeito, o sentido não se constitui, pelo menos no nível da privacidade, no nível solipsista. Agora, a segunda questão é da atemporalidade. O que eu quis dizer com atemporalidade? É simplesmente negar, vamos dizer, para distinguir isso do sujeito psicológico. Então, é uma expressão esquisita mesmo. Eu acho que eu deveria evitar. Eu vou modificar na versão final. Mas a justificativa é simplesmente para se opor à ideia de um sujeito, porque um sujeito psicológico ele tem ações marcadas no tempo. Vontade, desejo, medo, uma série de ações, de estados, processos, etc., que são temporalmente identificáveis. Então, tanto no nível da temporalidade interna, ou seja, dessa temporalidade originária, quanto no nível da temporalidade física que vai ser construída sobre essa temporalidade originária. Então, nos dois níveis temporais, você tem como descrever ações desse sujeito psicológico. Então, nesse sentido, eu digo que o sujeito transcendental é atemporal, ou seja, para dizer que como não faz sentido descrever as suas ações, nem descrevê-lo, porque ele não tem complexidade alguma. Sem ser um objeto, ele não tem complexidade alguma. Não faz sentido nem descrevê-lo, nem descrever as ações que ele é chamado, logicamente, a desempenhar. Então, ele não se confunde com o sujeito temporal, em nenhum dos dois sentidos, né? Nem o interno, nem o físico, e, portanto, é, nesse sentido, atemporal. Mas eu concordo plenamente com você, é uma palavra incômoda, é uma palavra que tem ressonâncias que eu não gostaria de dar, né, para essas considerações, exatamente para não cair nesses problemas que você mencionou. Tá? Não tem que assumir, por exemplo, que toda e qualquer descrição incorpora a temporalidade. Porque a temporal aí está quase que querendo dizer indescritível. E é possível que haja descrições que não incorporem temporalidade.
nem interna, nem física. Tá? Então, a palavra é realmente incômoda. Eu vou retirar da versão final para não causar mal-entendido. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Não está muito tarde. Eu só queria fazer uma pergunta factual. Eu fiquei muito impressionado com a sua resposta ao Anderson, né? E como eu estou fora da literatura secundária, do tratado há muitos anos, quem que defende essa ideia que ele chama top-down? Grande parte dos chamados resolutos. Ah, então está explicado. Tá ok, obrigado. Não, isso virou realmente... Mas eu também não estou... Eu confesso que eu não estou... Eu conheço os principais textos, mas não conheço. É uma literatura imensa, não conheço. E eu acho que a sua resposta foi muito importante do ponto de vista da política científica, porque realmente você tem hoje... e eu não estou falando do Wittgenstein, porque eu não conheço a literatura secundária recente, mas em muitas áreas tem teses que são indefensáveis. Se você manda um artigo para uma revista defendendo teses que não são óbvias, mas também não são absurdas, você não publica. É impressionante. Isso. É isso. A sua observação, eu queria saber se são os resolutos, né? E aí está explicado. Porque, sem nenhuma... E eu ressalto, vamos dizer, sem nenhum demérito aos autores. São autores excelentes, mas é um ambiente... Exatamente. Acho que tudo pode ser discutido. Chegou a um limite, né? Chegou a um limite. Totalmente. Eu só queria saber quem era. Ok, só isso. Bom, pessoal, assim a gente encerra a conferência do professor João Couto. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que... Obrigado a vocês pelo debate. Um debate muito bom.